Louvado seja Deus pela chuva que cai lá fora. Louvado seja Deus por eu estar abrigado agora. Louvado seja Deus pelo frio. Boa noite a todos. Certamente os amigos estão me estranhando a minha presença aqui. Menos, logicamente, uma das amigas, porque quando eu estava escalado como suplente, o palestrante de hoje era Jorge Damas, e certamente por algum motivo, grave, não pôde comparecer. Então ela, ao saber que eu estava escalado como substituto, falou: eu estou com uma intuição de que você vai fazer a palestra. Eu falei: que é isso? Só palestrantes, né, importantes, que não costumam faltar. Realmente, se faltou, deve ser por um motivo muito justificável. Mas ela disse que estava com a intuição. Portanto, eu gostaria de prevenir essa minha amiga. Se ela, porventura, sonhar que eu estou desencarnando, não fale comigo, não. Ainda não estou preparado. Né? Viu, Ana Lúcia? Nosso tema é Jesus, tema do mês espírita. Jesus e o caminho para a felicidade. Falar de felicidade. Ora, estamos todos aptos a falar de felicidade? Experimentamos todos nós, algum dia, a felicidade? Certamente experimentamos. Só que às vezes nós não nos apercebemos de que experimentamos a felicidade. Uma vez eu tinha que fazer uma palestra no Arraial do Cabo, também no Joana de Ângeles, e era sobre felicidade. Naquele dia, atendendo ao convite do meu querido companheiro Josias, preparei o tema. Mas antes de sair, já estava prestes a sair, chega a minha esposa do trabalho com uma notícia que não me agradou, me deixou realmente bastante triste. Contava ela que encontrou no local onde ela trabalhava, com um dos meus amigos da juventude, já bem distante. Mas esse amigo muito alegre era naquele tempo, gostava de jogar futebol, e como ele era muito rápido, um atleta, o apelido dele era Ligeirinho. Mas naquela situação, naquele reencontro com ela, encontrava-se esse meu amigo numa cadeira de rodas, muito triste, sem vontade de viver, achando-se a mais infeliz das criaturas pelo fato de estar numa cadeira de rodas. Ao saber da notícia, também fiquei muito triste. Sabia da necessidade, da alegria de viver daquele companheiro. E agora, naquele estado, como poderia eu sair da minha casa para falar sobre felicidade para uns companheiros espíritos, estando eu me sentindo profundamente infeliz? Mas compromisso é compromisso. E nos pusemos a caminho, sentando, ouvindo as explanações iniciais, e lá tem por hábito, tinha na época, não sei agora, mas tinha por hábito anunciar, fazer os avisos dos trabalhos no início da palestra. E ali estava ele anunciando que aqueles companheiros daquela casa encontravam-se muito alegres naquele momento, porque puderam colaborar com outro companheiro que estava internado. Reuniram, fizeram lá, né, conseguiram o dinheiro, a famosa vaquinha,
brasileira, né? Conseguiram o dinheiro e compraram uma cadeira de rodas para aquele que estava no hospital, pois a situação dele era singular. Foram abandonados no hospital, mas ele vivia nas praças, vivia nas ruas, e não tinha ninguém que fosse buscá-lo, e ele também, no sol quente de Arraial do Cabo, não conseguia andar do hospital, rastejando, ele não tinha, era impossibilitado de andar até a praça onde ele se abrigava e também conseguia seu dinheiro ali como pedinte. E disseram que aquele senhor, ao vir aquela cadeira, sentiu-se a pessoa mais feliz do mundo. Achou que estava recebendo o melhor presente que ele jamais recebera. Então eu pus-me a pensar, ora, o que para um era a infelicidade, para o outro era a felicidade mais plena que ele poderia experimentar naquele momento. Então a nossa balança para a felicidade, ela é móvel. Ora estamos contentes com alguma coisa, ora estamos descontentes com outra coisa. Refletindo um pouco acerca de Jesus, que é o nosso objetivo, vamos nos deter anos atrás, cerca de 2000 anos atrás, quando Moisés lidera seu grupo no Êxodo, fugindo dos egípcios, rumo à terra prometida. Rumo à terra prometida. Isso é que dá substituir de última hora, tá vendo? Rumo à terra prometida. E aquele povo também tinha uma esperança. Aquele povo queria felicidade. E a felicidade estava para eles em algo material. A terra, o território, a terra prometida. E eles, naquela ânsia de chegar a esse local, tiveram que passar por muitos locais difíceis, pelo deserto. E em meio ao deserto, questionaram Moisés, alegando que estavam sem comida. Então Moisés, consultando com Deus, né? Ele atribuía a ser Deus, um bom espírito que se apresentava a ele, mas para ele, Deus. Aconselhou-se com Deus e recebeu de Deus a informação de que seriam fartamente alimentados por pão. Passou-se algum tempo e o pão, na forma que eles conheciam, não chegou, mas chegou o maná. O maná alimentou aquela população durante muito tempo. E do que consistia o maná? Consistia numa resina que caía das árvores e ficava depositada ali. Eles recolhiam essa resina e ali faziam algumas comidas com aquela resina. Mas o povo já não aguentava mais de maná. Era maná de manhã, maná de tarde, maná de noite. Quem que aguenta com maná o tempo inteiro? Nunca vi maná, hein? Mas feijão a gente já não consegue aguentar, o maná já não aguentava mais. E procuraram mais uma vez Moisés para se queixarem com ele. Quando éramos escravos no Egito, nós tínhamos comida farta. Porque a escravidão daquele povo no Egito, eles trabalhavam e recebiam comida. Tínhamos comida, tínhamos fome, podíamos comer. E agora estamos aqui, já não vemos carne, relataram lá um período de tempo, não viam carne. Deus, mais uma vez, aparece para Moisés, atendendo aos apelos de Moisés, às preces de Moisés, e informa que eles comeriam carne, até lhes saírem pelos olhos, né? Carne à vontade. Imaginavam logo umas vaquinhas, umas ovelhas, mas foram as codornizes, né? Uma revoada de pássaros, e tinha pássaro realmente em abundância, e comeram bastante daqueles pássaros, saciou a fome, a carne prometida veio também de uma outra forma, não como o pão foi prometido, veio o maná, a carne veio sob a forma de codornizes. Foi uma felicidade só, não for aquela carne, depois dá ali uma
uma indisposição gástrica no pessoal e dizimar alguns daqueles seguidores de Moisés, né? Porque comeram exageradamente. Mas aquele povo pautou o seu momento de felicidade em algo material. É errado? Para o entendimento daquele povo, era algo plenamente aceitável. A felicidade era pautada em algo material. E nós pautamos a nossa felicidade em algo material ou não? Veio Jesus. Jesus já prometeu, né, um reino diferente. Não era aquele reino físico, não era a terra prometida. E disse, inclusive, que o reino não era desse mundo. Ninguém entendeu muito bem. Mas era uma promessa de alguma conquista espiritual, que aquele povo ainda humilde não tinha condição de entender. Ainda relatado no livro Boa Nova, esqueci de mencionar, eu sempre gosto de mencionar as fontes, a gente tem aqui Primícias do Reino e Boa Nova, e consultei também outro que eu infelizmente não trouxe. Mas, ainda no livro Boa Nova, Humberto de Campos nos relata o episódio das bodas de Caná, também relatado por outros autores. Fala que Caná é uma cidade próxima, lá já estava Maria, porque os casamentos daquela época, estavam numa festa de casamento, duravam 7 dias. E Jesus já chegou já no final, mais tarde. E então, Jesus chegou à festa e descobriu, recebeu logo Maria, foi recebê-lo, que já estava na festa, Maria, sua mãe, recebeu com a notícia de que estava acabando o vinho. Ora, casamento tinha que ser, pelos costumes daquele povo, um banquete, onde não poderia faltar a comida, não poderia faltar a bebida, e naquele caso, naquela região, a bebida de a época, vinho. Mas tinha faltado. E aquela senhora ia passar uma vergonha tremenda. Como pode os convidados ali chegando e faltar vinho? O mestre de cerimônias o mestre de cerimônias a procurou, pediu por mais vinho, mas ela não tinha. Foi falar, confidenciou a Maria, que procura Jesus. Jesus ainda fala para Maria, minha mãe, ainda não estou preparado. Mas Maria insiste, e Jesus pede que lhes tragam 3 ânforas com água. E trouxeram as 3 ânforas. E quando Jesus ali orou, aquelas 3 ânforas de água converteram-se em 3 ânforas de vinho. Chamaram o mestre de cerimônia para provar, obviamente, do vinho. E ele disse que jamais experimentara um vinho tão bom, um vinho tão maravilhoso quanto aquele. Ora, e até elogia a dona da casa, que geralmente davam aqueles vinhos bons no início e guardavam os outros, né, menos bons, para não dizer ruins, para o final da festa, onde o povo já não sabia, não tinha o paladar, já não estava com seu paladar muito apurado. E aquela senhora fizeram o contrário. Ainda naquele momento, o povo estava necessitando de algo material para se sentir feliz. Aquela senhora necessitava servir seus convidados, algo material. E uma grande característica que a gente observa estudando os evangelhos, estudando a vida de Jesus, estudando Primícias do Reino, Boa Nova, e uma série de livros sobre a vida de Jesus, é que Jesus tinha uma missão. A missão de tornar aquele povo feliz. E observamos em todas as passagens de Jesus que ele procura combater as lágrimas, procura combater a fome, as doenças, tornando aquele povo feliz. E os modernos seguidores de Jesus, a gente tem exemplos aí maravilhosos. Nós espíritas somos cristãos, obviamente, seguimos os ensinamentos do Mestre e pautamos a nossa vida pelos ensinamentos de Jesus.
Aqueles ensinamentos foram, de certa forma, um pouco deturpados durante um período da humanidade. Mas a terceira revelação, o Espiritismo, veio resgatar aquele ensinamento puro de Jesus. E essas histórias maravilhosas nos trazem isso. E pessoas absorveram isso, transportaram os ensinamentos de Jesus para as suas vidas. Um exemplo desse é Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, que aconselhava e acolhia a todos. Certa vez, já depois daquele episódio onde ele tivera que dar o seu próprio anel para que uma pessoa que estava consultando comprasse os remédios, ele doava tudo o que tinha, chegou a doar seu próprio anel, e certa vez estava ele na FEB, aquela sede antiga lá do Rio de Janeiro, doada por um outro ilustre, Lins de Vasconcelos. Estava ele descendo as escadarias da FEB, quando encontra desesperado aos pés da escada um senhor. O senhor reclamava que não tinha o que comer na sua casa. Seus filhos choravam e ele já não tinha o que dar. Não tinha emprego, tinha perdido o emprego, desempregado. A mulher também não conseguia trabalho. E ele foi ali para conseguir alguma coisa. Dr. Bezerra, sempre solícito, procura algo em seus bolsos, mas já não tinha. Já tinha doado o que ele tinha naquela noite, ou já não tinha o que doar. E chama aquele senhor, meu amigo, a única coisa que eu tenho para lhe dar é o meu abraço. E abraça aquele senhor. E ele diz, vá, meu irmão, o socorro será providenciado. Viria. E de fato, depois ele recebe a visita daquele senhor, e aquele senhor diz que naquela noite, após aquele abraço, fez uma prece com a família, e no dia acordou mais calmo, e mal ele saiu para procurar trabalho, já encontrou. Dr. Bezerra prometera a ele que o socorro viria. O pedido viria. Mas por que às vezes nós não somos atendidos pelos nossos pedidos? Nós não pedimos direito? Ou será que estamos pedindo exageradamente? Então o socorro veio na forma de um abraço. E quantas vezes nós não temos nada de material para doar? E muitas vezes nos recusamos a doar até mesmo um simples abraço. Todos nós temos muitos amigos. Por onde vamos, fazemos amigos nas casas espíritas, nos trabalhos, assistindo um espetáculo de teatro. Basta estarmos dispostos a conversar, fazemos amigos. Mas há amigos que, por hora, às vezes são um pouco chatos. E às vezes lá vem um amigo na sua direção e você não quer encontrar com aquele seu amigo naquele momento, não quer dar o abraço que ele tanto precisa naquele momento, porque você sabe que fulano está num dos seus maus dias, está um chato. Então você pega seu telefone, né? Coloca no seu ouvido e começa a falar com as paredes, né? Mediunidade pura, o telefone nem tinha tocado ainda, para evitar dar aquele abraço. Às vezes sob a alegação de que quando abraçamos uma pessoa assim extremamente necessitada, de nós parte alguma coisa, de nós sai alguma coisa. E nós nos sentimos às vezes um pouco enfraquecidos. Mas logo à frente temos essa nossa energia reposta. Então não podemos negar uma troca, um abraço. Será que Jesus negou as trocas? Ora, Jesus já estava a caminho da casa de Jairo, pois Jairo o procurara por toda a cidade. Encontrou-o na praia e falou para ele que a filha dele, mocinha ainda, tinha morrido, desencarnada. E ele não poderia viver sem a filha. Ele tranquiliza Jairo, pede que Jairo vá à frente e caminha em direção à casa de Jairo. Nesse caminho, ele é abordado, uma senhora tenta abordá-lo. Essa senhora sofria de um mal muito grande, um sangramento
relatada vulgarmente como a hemorroíça, conta essa história, mas quando na realidade não era um sangramento por uma hemorroida, possivelmente de origem ginecológica. E as mulheres que sangravam, para os judeus da época, eram impuras. Um homem não podia tocar nem se dirigir a uma mulher que sangrava. A mulher teria que ficar reclusa em sua casa, não poderia sair. Mas aquela tinha uma vontade tão grande de se curar, já tinha ido a todos os médicos que podia, pois ela gastou ali todos os seus recursos, mas soube da passagem do Nazareno por aquela região e resolveu procurar Jesus, na esperança de que Jesus a reconfortasse, a curasse daquele mal. Então ela tenta chegar, mas não consegue. Mal consegue, ansiosa por atirar-se aos pés daquele homem, mas ela consegue simplesmente tocar as vestes de Jesus. E Jesus, naquele momento, sente que alguém o tocou e fala para Pedro: Pedro, alguém me tocou. Mas, Senhor, estão a apertar-te por todos os lados. Todos o tocam, Senhor, mas alguém me tocou de forma diferente. De mim saiu virtude. E então ele vê aquela senhora, e aquela senhora se atira aos seus pés e diz: fui eu, Senhor. E conta o seu problema para ele, e ele diz: vá, minha irmã, a tua fé te curou, siga. E aquela senhora que vivia amargurada por um problema físico, mas um problema físico que lhe trazia um constrangimento enorme, pois ela não podia conviver com mais ninguém por ser tratada como impura. Então ela se viu curada e foi extremamente agradecida. Aquele toque de Jesus foi como esse abraço que nós damos naqueles que precisam. Então a felicidade para nós, não podemos, para um amigo nosso, não podemos recusar um abraço, um afago, uma troca de energia, uma troca de valores, mesmo quando aquele nosso amigo for chato, for inconveniente, como aquela senhora muitas vezes se mostrou inconveniente, invadindo, rompendo aquela multidão e tocando as vestes de Jesus. O nome dessa senhora aparece depois em alguns textos bíblicos. Alguém se lembra o nome dela? Verônica, tá vendo? Tem um que lembra. Também já transitou pelo catolicismo. Já estudou, né? Então, Verônica. Agora, como o nome dela é Verônica, se nós lemos os evangelhos canônicos, os 4 evangelhos canônicos, em especial João um pouco fala de nomes, mas os 3 sinóticos, né, que tem muita coisa em comum, Marcos, Lucas e Mateus, e nós não encontramos em local nenhum o nome dessa senhora. Como sabemos que o nome dessa senhora é Verônica? Por uma razão muito simples, no Evangelho de Nicodemos. O Evangelho de Nicodemos é descoberto na década de 40 nos escritos do Mar Morto, né? Já incompleto, porque rasgaram um pedaço, quem descobriu andou rasgando uns pedacinhos para vender como souvenir, que aquilo era feito em couro, né? Venderam como souvenir, que ignorância, né? Mas não sabia o valor que tinha. Porque esses escritos, antigamente havia vários e vários evangelhos, mas no século IV eles foram reduzidos aos 4, né, por ordem do Papa, que instruiu São Jerônimo a fazer essa compilação, a reduzir esses evangelhos a 4, e esse evangelho de Nicodemos ficou perdido. Mas de alguma maneira usaram, tanto que sabem que o nome dela é Verônica. Está relatado no evangelho de Nicodemos. O fato é que o próprio Nicodemos também é um grande exemplo de mudança. Um exemplo de felicidade, porque Nicodemos vivia infeliz. Ele era doutor da lei, um dos 72 sábios,
né, que foram eleitos por serem de família de boa procedência, ou por serem abastados, ou por terem um conhecimento amplo, mas elegeram 72 e eles eram um desses, nos revela aqui em Primícias do Reino. Se tiver algum erro, vão lá, né, com Amélia Rodrigues, porque está escrito ali. Então, vivi infeliz, porque apesar dele ter prestígio, dele ser um doutor da lei, e os doutores da lei eram que davam o aval. Davam o aval, inclusive, se a pessoa tinha ficado boa ou não. Aquela senhora curada por Jesus, para ela poder transitar pela sociedade, teria que passar pelos doutores da lei. O leproso que Jesus curou teve que passar pelos doutores da lei. Não conte para ninguém, não vá contar para ninguém. Conte somente, né, para os sacerdotes, porque era necessário que os sacerdotes dessem um aval. Havia até um certo ritual de purificação. Havia ritual de purificação até para o leproso. Está lá escrito por Moisés. Mas o ritual era tão completo que às vezes era mais fácil o cara morrer de lepra, porque tinha que fazer tanta coisa. Mas aquela senhora curada tinha que passar. E Nicodemos era um daqueles habilitados a dar o aval. E por que ele se sentia infeliz? Porque ele tinha dentro dele um questionamento. O questionamento da reencarnação. Sabia ele, os judeus já tinham conhecimento da reencarnação, mas determinadas correntes judaicas negavam. E ele queria saber mais. Reconhecia em Jesus o mestre. Reconhecia em Jesus possivelmente o Messias da salvação, o Messias anunciado nas antigas Escrituras. Mas queria tirar a limpo. E então, como não podia ele, um doutor da lei, encontrar-se em plena luz do dia, combina na casa de um amigo comum, uma visita, e à noite encontra-se com Jesus e pergunta como poderia nascer de novo, como poderia ver a Deus. E Jesus fala que ninguém conseguiria ver a Deus. Ver a Deus representava a felicidade suprema. Ninguém conseguiria atingir essa felicidade suprema se não nascesse de novo. Mas nascer de novo para ele era complicado. Ele queria instigar mais. Mas como vou nascer de novo? Entrarei de novo no ventre da minha mãe? E Jesus esclarece a ele que não entraria de novo no ventre da mãe, não era assim. E como ele se recusava a receber os ensinamentos dele, que vira e que recebera do Pai, ensinamentos do Espírito, se ele desconhecia e negava os próprios ensinamentos da carne. Que o que nasce do Espírito é Espírito e o que nasce da carne é carne. Disse que o Espírito ainda soprava, era como o vento que soprava onde queria, que as coisas do Espírito nós não estávamos apropriados ainda para saber, pois nós éramos origem da água e do Espírito. A água representava para aquele povo um dos elementos básicos, né? Então, Jesus tinha que trabalhar com aqueles elementos. O fato é que Nicodemos saiu dali esclarecido, retornou ao seu trabalho, mas depois, descontente, passa a seguir Jesus, vendo em Jesus realmente uma felicidade mais plena do que aquela felicidade apenas pautada nas conquistas materiais. Porque naquela época a religião não dirigia só a religião participava do governo. Muitas vezes eram as religiões que participavam dos próprios governos, governavam, as próprias religiões governavam, né? Saíam das igrejas os governantes. Muitos falaram sobre Jesus, muitos falaram sobre a felicidade que Jesus implantaria na terra. Isso causou estranheza a muitos. Mas foi fácil a missão de Jesus? Naquela época, para aquele povo sofrido, que ansiava se libertar do jugo do domínio, se libertar do chicote, se libertar do pagamento de impostos, e esperavam naquela concepção curta uma pessoa que os libertasse com mais severidade, com mais violência, e Jesus veio trazer o amor como forma de felicidade. Ora, cristianismo não existia ainda naquela época, né? Jesus foi um Messias, foi um profeta. Veio pregar, trazer a boa nova.
O termo cristianismo só surge tempos depois, e segundo Emmanuel, né, no livro Paulo e Estevão, foi um termo criado por Lucas, né, em uma das reuniões que eles faziam. Mas Jesus trouxe amor. E esse amor ao alcance de qualquer um, sem restrição. A mulher não poderia se dirigir aos homens, mas Jesus recebeu na casa de Pedro Maria de Magdala. Pedro, ao vir Maria de Magdala entrando pela sua porta, estranhou e chama o mestre como mestre. Essa senhora é de má vida, não era bem-vinda à casa dele. E Jesus fala das qualidades de Maria, das qualidades que Maria poderia trazer junto ao grupo, como de fato trouxe, do amor real que Maria passou a sentir por Jesus, da admiração, da sinceridade, que a sinceridade, inclusive, deles próprios que conviviam, não estava ainda ao nível daquela sinceridade que Maria de Magdala apresentava. Tanto que Maria de Magdala foi uma das seguidoras de Jesus, a quem Jesus se apresenta depois que desencarna, né? A primeira aparição de Jesus foi para Maria de Magdala, para consolá-la. Pois quando os outros foram até lá e constataram que aquela tumba estava vazia, pensaram logo que foram os romanos que tinham tirado dali o corpo, mas Maria ficou ali realmente sentindo a partida do rabi, do seu mestre. Então Jesus não teve preconceito nenhum. Atendeu da mesma maneira a todos os seus apóstolos, atendeu da mesma maneira ao centurião que o procura. O centurião procurou um romano, comandante de uma centúria, o procura desesperado porque seu criado, provavelmente seu escravo, né, seu criado estava doente e ele se sentia triste. Ele, poderoso, comandava um destacamento romano, mas se sentia triste porque o seu criado estava doente. Então pede que o curem, que Jesus o cure. E Jesus se prontifica a ir até a casa dele, mesmo sabendo que não seria uma pessoa bem-vinda dentre os romanos, né? Mas se prontifica a ir, e ele diz: não, Senhor, com a fé que ele tinha, né? Se deres a ordem para que meu criado fique curado, ele se restabelecerá. E Jesus diz que jamais viu tamanha fé em alguém, a não ser naquele ali. Mas Jesus conviveu com muita infelicidade. Conseguiu transformar a vida daquele homem mais feliz, porque restabeleceu a vida do seu criado. Ora, e nós também vivemos muitas vezes infelizes por problemas de saúde, por esquecermos de ensinamentos básicos que Jesus já nos deixou lá atrás. E às vezes lamentamos, choramos copiosamente, anos a fio, pela morte de alguém querido. E Jesus teve esse problema também? Falarei primeiro do problema de Jesus, né? Jesus teve. Jesus também tinha dentre os seus seguidores Bartolomeu, um de seus discípulos, que após se reunirem, Bartolomeu ficava sempre mais destacado. Os outros se alegravam com o dia, com as visitas, e relatavam aquelas visitas, mas Bartolomeu, quando mal pegava, ele estava sentado, destacado. Então Jesus o procura: Bartolomeu, por que choras? E Bartolomeu chorava, dizia, quando quer ficar triste, tinha sempre um motivo, não dizia: minha mãe morreu. Mas já tinha muito tempo que a mãe de Bartolomeu tinha desencarnado. Muito tempo. E ele continuava chorando e triste por causa da mãe. E dizia mais: e eu também sou ridicularizado, pois quando saio para pregar a boa nova, né, pregar a felicidade na face da terra, a felicidade possível, para pregar a boa nova, quando eu chego em casa, que ele retornava à sua casa para dormir, quando chego à minha casa, eu encontro meus irmãos reclamando comigo. Quando eu abro a porta e faz barulho, eles já estão dormindo, eles reclamam, né, que eu os acordei. E tudo era motivo para ele se sentir triste. Jesus o conforta, diz que ele usasse sempre amor, que ele desculpasse os seus irmãos, pois os irmãos não tinham ainda o entendimento dele.
E assim ele teria uma convivência mais harmônica e ele conseguiria levar uma vida melhor com seus irmãos. E aí ele retorna e diz que naquele dia não mais teve problema. Os irmãos até o receberam melhor, pois ele passou a ser também, né, uma pessoa melhor após essa conversa com o mestre. Mas algumas vezes também nos pegamos chorando nossos mortos, né, que já partiram há muito tempo. E Richard Simonetti nos conta uma história legal de uma moça que também não conseguia encontrar felicidade. Tinha tudo, mas não conseguia alcançar a felicidade, pois perdera sua tia, que era também sua confidente. E então, nos afazeres do dia a dia, estava ela lavando roupa e chorava copiosamente, chamando pela tia. Num desses dias estava ela cozinhando, e ao fogão lembrou-se da tia. Ai, tia Cotinha, se estivesses aqui, como eu gostaria de te ver agora, tenho um segredo para lhe confidenciar, tia Cotinha. E a tia Cotinha nada, e ela chorando, chorando, daqui a pouco ouve aquela voz lá de trás. Me chamou, minha filha. Olha para trás, lá no sofá estava a tia Cotinha sentada. E ela fecha os olhos, olha novamente fecha os olhos, ora, na esperança de que aquela imagem se dissipasse e aquele som vem para mais perto, praticamente no seu ouvido. Mas você não me chamou, minha filha? Ela olha, vê novamente a tia Cotinha. Chamei tia Cotinha, mas não era assim não, era em sonho, tia Cotinha. Era para me aparecer em sonho. E às vezes nós nos pegamos anos a fio chorando pelos nossos mortos, né? E Jesus já tinha mostrado para Bartolomeu de que a morte não é a interrupção da vida. A morte é simplesmente uma passagem para um outro estágio. Um outro estágio no qual nós também estaremos, mas que a gente quer protelar o máximo possível, né? Mas nós também estaremos um dia. É simplesmente um estágio de um lado para outro. O amor continua daqui para lá e de lá para cá. Transportando para o dia de hoje, poderíamos dizer que é algo semelhante a nos separarmos de um amigo nosso que foi para a Europa. Foi para a França, nosso amigo. Já faz algum tempo, nós sentimos sua falta, podemos até chorar por ele, mas olhamos nosso bolso. Tem algum dinheiro? Tenho. Mas o dinheiro dá para ir até São Gonçalo só. Não dá para ir até a França. Nada contra São Gonçalo, viu, gente? Minha esposa é de lá, minha sogra também era, um amor de criatura. Dá para ir até São Gonçalo. Não é bem a França, mas já é um pouquinho mais perto. De estágio em estágio, um dia eu estarei lá. Um dia eu estarei lá. Então isso não pode ser motivo para a minha infelicidade. Por outro lado, também temos que pensar que às vezes esse meu chamamento pode ser para atender, e a maioria das vezes é, uma exigência minha. Eu quero saciar a vontade de ver fulano, de ver cicrano. Não me importando se fulano do lado de lá tem condição de atender ou não. Ou se eu estou tirando da sua lição, que provavelmente ele está também exercitando do lado de lá, para atender ao meu apelo naquele momento. Então não é errado sentir saudade, né? Pedir, mas o correto é orarmos para que aquele nosso irmão consiga a sua trajetória. Pois Jesus mesmo nos mostrou um conceito de família muito maior do que esse, que é a família carnal. Que nós devemos amar uns aos outros, como a nós mesmos, e sem restrição. E certa vez deu exemplo disso também, porque a sua família não o apoiou na sua vida. A sua família, na sua pregação, obviamente, apoiou nos primeiros tempos. Sua mãe cuidou dele como uma criança normal e tal, tudo bem. Mas na pregação, na boa nova em si, a família não deu apoio e o considerava como uma pessoa, assim, que ia mal da cabeça, né? Não muito bem da cabeça. Bom, e numa dessas feitas estava Jesus pregando para um grupo, quando Maria soube e pediu, e foi até lá com seus outros filhos, e disseram para Jesus:
lá fora está sua mãe e teus irmãos. Querem te ver. E Jesus aplica ali mais uma lição. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Dando a entender para qualquer um que ali estivesse, qualquer um que venha a ler isso depois, que irmãos somos todos nós. E que a felicidade virá para todos nós. Mas muitos pregaram o Cristo. Muitos amaram o Cristo. Muitos também odiaram o Cristo. Mas Jesus, sem sombra de dúvida alguma, foi a personalidade da história da humanidade mais importante. Porque dividiu a humanidade em dois tempos. Os tempos de antes de Jesus, e os tempos posteriores a Jesus. Antes de Cristo e depois de Cristo. Se pegarmos algumas outras culturas, tipo hindu, Gandhi, por exemplo, certa vez, questionado sobre Jesus, sobre o cristianismo, disse que se todo o cristianismo se perdesse, mas que sobrasse as bem-aventuranças, estaria tudo salvo, porque nas bem-aventuranças estariam encerrados todos os ensinamentos do cristianismo. Então Gandhi, embora não fosse cristão, era uma pessoa de paz, queria também a felicidade para o seu povo e a conquistou pela paz, também como Jesus, né, o fez, embora não fosse ele cristão. Outros cristãos, até hoje ainda brigam por características de Jesus, que uns julgam ter, outros julgam não ter. E vamos, por exemplo, dentro dos primórdios do Espiritismo, o rustenismo mesmo, prega que Jesus não encarnou na Terra, Jesus simplesmente foi materializado aqui, que Jesus não teve um corpo carnal, teve um corpo fluídico, materializado, que Jesus não nasceu como nós, simples e ignorantes e infelizes, experimentando simplesmente flashes de felicidade, que Jesus era uma pessoa de uma felicidade plena e que sempre assim fora, a evolução horizontal de Jesus. O que absolutamente não é espiritismo, né? Não é espiritismo, basta que leamos Herculano Pires e certamente nos embasaremos muito bem acerca disso. Mas ainda assim reconhecem o valor de Jesus. Reconhecem o valor que Jesus teve para a humanidade, o próprio rustenismo. Se pegarmos ainda outras culturas, veremos que Jesus também é citado em outras culturas. É citado pelo Ramatiz, por exemplo, só que com uma discordância muito grande, que acha que Jesus, sim, teve encarnações na Terra, mas uma só não foi, teve 2, 3 reencarnações na Terra. Ou seja, tem divergências acerca de como foi o modus operandi que Jesus praticou aqui. Mas, sem dúvida, reconhecem que houve uma pessoa que mudou, que dividiu, mudou o conceito de felicidade, tirando aquele conceito da felicidade de uma coisa material, meramente material, e colocando a felicidade como ela deve ser para nós, e nós futuramente teremos condição de entender uma conquista espiritual. E disse que o reino de Deus não era aquele reino prometido lá. Aquele reino atendia numa determinada circunstância, mas que o reino de Deus era em outra instância, em outro mundo. E que todos nós, mesmo começando simples e ignorantes, teríamos condição de chegar ao reino de Deus. E nos coloca suas bem-aventuranças com o número 1, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito, aquele que simples de espírito, leia-se simples de espírito, aquela pessoa mais simples, e ele teve nos seus primeiros discípulos, encontrou ali aquelas pessoas puras, perfeitas? Não, nenhum deles era perfeito, mas encontrou pessoas simples de espírito que puderam assimilar e entender aquela proposta de felicidade que Jesus trazia. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, nos dizendo que toda dor teria um consolo, todo problema pelo qual passássemos, sairíamos do lado de lá mais fortalecidos. Nietzsche não era cristão, obviamente,
Mas nem eu gosto muito de muitas coisas de Nietzsche, mas um dos ensinamentos dele que ele deixou era que, para os amigos deles, ele desejava problemas. Ele desejaria problemas, porque quando a pessoa passasse pela dor, pelo problema, a pessoa se tornava uma pessoa melhor, saia do lado de lá uma pessoa melhor. Conceito dele, não é conceito cristão não, mas vem ali a coincidir em alguma coisa. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Aqueles pacíficos. E Jesus mesmo já nos recomendou que fôssemos pacíficos. Disse que seríamos medidos com a mesma medida que medíssemos o nosso próximo, que nós deveríamos ser pacíficos, né? Então, recomendou para nós que fôssemos pacíficos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Não temos tempo, mas temos a parábola de Lázaro e o mal rico, que nos dá muito bem uma noção de justiça e de recompensa, quando Lázaro, que não recebeu a esmola do rico, pedia, não recebeu, ao desencarnar, recebeu uma posição de mais destaque do que o outro. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E não podemos esquecer que Jesus teve seu encontro com Zaqueu, que apesar de ser um coletor de impostos, também não encontrava felicidade. E procura Jesus, sobe na árvore, tentando falar, mas antes que ele se dirigisse a Jesus, Jesus se dirige a ele: essa noite dormirei em sua casa. E os seus discípulos estranham, mas como, Senhor? Aquele homem de má vida era um coletor de impostos. E eles não queriam. E Jesus dissera há pouco que seria mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico passar pela porta do céu. Eles estranharam. Mas ele disse que aquele homem, apesar de tudo, era justo. Zaqueu prometera ressarcir a quem lhe prejudicara 4 vezes mais. Prometeu dividir seus bens com os pobres. E ainda hoje há na nossa sociedade muita gente praticando bem, muitos industriais praticando bem, só não sai no jornal porque infelizmente a desgraça vende mais do que a graça, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Os puros de coração, tem o caso daquela mulher que sangrava, pura de coração, mereceu a cura. Impuro de coração, nos dias atuais, há puros de coração? Claro que há. Lembro que um rapaz, não há muito tempo, motorista de ônibus, encontra dentro do veículo, após os passageiros descerem lá no terminal Menezes Cortes, no centro do Rio de Janeiro, um pacote de dinheiro, bem embrulhadinho. E ele, com medo de entregar na garagem, porque poderia haver alguns corações impuros ali, né? Com medo de entregar na garagem, leva até a sua garagem de origem, que era Petrópolis. E lá, ele, ao chegar na rodoviária, encontra um senhor chorando muito porque tinha perdido seus pertences, seu dinheiro. E ele pergunta para aquele senhor: o senhor perdeu um pacote de dinheiro? E o moço até estranha, já que, querendo saber se ele tinha bons objetivos. E ele, relutando, fala que perdeu sim, e descobre que aquilo ali era para entregar, era para a cirurgia de uma filha que tinha um problema sério, e aquele dinheiro era para pagar a despesa de cirurgia. Aquele senhor fica super agradecido, tenta lhe dar uma recompensa, e ele não aceita, porque viu que aquele senhor tinha juntado com muita dificuldade, vendido inclusive seu veículo para juntar aquele dinheiro, e perdeu dentro do seu veículo. Era a responsabilidade dele, puro de coração. Mas por que puro de coração? Puro de coração porque aquele senhor precisava daquele dinheiro. Aquele motorista precisava também. Aquele motorista tinha sido vitimado pelas enchentes, acho que do início de 2011, pelas enchentes que levou muitas casas. Ele também perdeu a casa, estava morando de favor com um parente. Precisava muito daquele dinheiro, mas não aceitou. Mas quando que esse senhor viu a Deus? Certamente ele viu a Deus quando seu filho deu um depoimento na televisão, dizendo que foi sim meu pai, e eu senti muito orgulho dele, porque ele foi capaz de tomar essa atitude. Nesse momento, duvido que esse senhor não tenha visto a Deus. Certamente viu e se sentiu recompensado pela sua pureza de coração. Jesus nos alerta ainda para o pecado do adultério,
que o adultério nos traz a infelicidade. Mas qual é o adultério? É traição entre homem e mulher? Não, não é só isso. O adultério nas coisas banais. E eu lembrei logo daqueles ciganos que na minha infância iam vender cavalos, e pegou uma vez para um amigo nosso vender um burro. O burro estava novinho em folha, porque os ciganos tinham a mania, não todos, não estou generalizando, mas aqueles especificamente, né, tinham a mania de pegar grafite, passava no burrinho todinho, e o burrinho ficava pretinho, porque uma das características do burro é criar cabelo, pelo branco logo que envelhece. Uma outra característica é que quando é jovem, ele tem os dentes brocados. Então, o que eles faziam? Iam lá com a broca e furavam o dente do animal. Ele já era velho, estava com os dentes inteiros, mas eles furavam para dizer que era jovem. E esse amigo caiu ali em tentação, comprou um burrinho novinho em folha. Mas chegou em casa na primeira chuva, o burro já estava branquinho. Adulteração do burro. Coitado, não pôde nem usufruir do animal, porque quando ele saía, as pessoas de chacota ficavam falando, lá vai um burro montado no outro. Não pôde nem usar, né? Então, os puros de coração verão, os que não cometerem adultério. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E lembramos de Jesus, de Gandhi, de Chico Xavier, que a todos atendia, que a todos amava, incapaz de destratar até seus inimigos. Pessoas pacíficas, esses herdarão o céu. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por amor da justiça, porque deles é o reino de Deus. Aí eu lembro das perseguições que Jesus recomendou, que seus discípulos seriam sim perseguidos, mas que aquele que fosse humilhado em nome dele, certamente receberia a recompensa. E disse para todos nós que ele seria o caminho, a verdade e a vida. Pode ter várias interpretações, mas que o comportamento dele, de Jesus, traria para todos nós a felicidade. Não essa felicidade pautada num copo d'água, que agora eu vou tomar. Não essa felicidade de comprar um burrinho novinho em folha, para me servir de montaria. Não essa felicidade. Mas uma felicidade inexplicável, que hoje, no nosso atual momento de vida terrena, nós só experimentamos essa felicidade quando a vemos estampada no sorriso de um irmão nosso. Daí a necessidade de colocar isso em prática. Eu sou muito ruim, não gosto nem de escrever cola, porque depois eu não consigo nem ler a cola, que escrevo às pressas. Mas eu tenho um ditado popular que a gente deixa para reflexão de casa. A felicidade está onde a pomos, mas nunca pomos onde estamos. Nós estabelecemos o parâmetro para a felicidade, a colocamos num determinado local, mas nós nunca estamos nesse local, nunca colocamos aqui. E o grande papel de Jesus foi colocar essa felicidade no local onde estava aquele povo. Quais necessidades e os recursos que tinha aquele povo. Porque a gente vive repetindo até hoje que a felicidade está, nós estamos aqui plantando as sementes para colher no mundo de lá. Plantando as sementes da árvore que vai dar frutos do lado de lá. Mas uma coisa é sabida e certa. Quando plantamos as sementes, as raízes estão aqui. E nós colhemos os primeiros benefícios aqui mesmo. Se fazemos o bem, a coisa começa a dar certo para nós aqui mesmo. Se não fica mais ou menos como um vendedor de seguro que nos vende uma felicidade futura, um pedaço sei lá onde, você vai, isso aqui é um seguro muito bom, um seguro de vida. Ah, mas como eu recebo? Depois que morrer. Ah, aí, né? Porque a gente está segurando em moeda, mas a gente está falando aqui de uma moeda diferente, a moeda da troca, a moeda do amor, a moeda espiritual. É algo que a gente experimenta. A gente experimenta enquanto está entre essas quatro paredes, mas quando sai daqui a gente facilmente esquece. E Gandhi mesmo citava, e eu deixo isso como final, peço licença e encerro com essa frase de Gandhi. Nós passamos a vida buscando o caminho da felicidade, mas a felicidade é o próprio caminho.
Então não há aqui alguém se sentindo infeliz, que olhe para trás e veja lá naquele momento que passava por dificuldade, mas que não sinta uma pontinha de saudade daquele tempo. No nosso estágio, esse caminho, esse percurso todo é a própria felicidade. Muita paz, meus irmãos. Muito obrigado.